Alô, amigos e amigas do canal. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco, no podcast sobre o progresso econômico. Então, falaremos um pouco do Vale do Paraíba, do Porto de Mangaratiba, também da construção da estrada de ferro que liga a Raiz da Serra a Baía Guanabara. O objetivo dessa parte, é focar um pouco no progresso econômico, e como esse progresso, paralelamente à situação da cidade de João Marcos, ficou evidenciado, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, com vocês, o segundo episódio do nosso podcast, Progresso Econômico. Um forte abraço a todos, curtam o canal, compartilhem e se inscrevam. Um grande abraço. Alô, pessoal. Alô, ouvinte da rádio Música Tá na Pista. Vamos dar sequência aqui ao nosso assunto sobre a cidade de São João Marcos. Mais uma vez falando Paulo César, professor de História. Um grande abraço a todos. Falando um pouco mais sobre São João Marcos e sobre o último podcast, que falamos sobre a estrada. Então, qual era o objetivo dessa estrada? Era promover a manutenção do progresso econômico daquela região, fazendo com que o café ele escoasse das fazendas do Vale do Paraíba para o porto de Mangaratiba. Essa proeminência era tão destacada que é relatado que o comendador Joaquim José Breves, comendador que era oriundo daquela região, foi considerado o mais rico do Brasil, porque se relatava que ele possuía aproximadamente 6.000 escravos registrados. E também era especulado que esse senhor era proprietário de quase o dobro de escravos sem registros. Então podemos dizer que Joaquim Breves foi integrante da guarda de honra de Pedro I. Esteve presente na proclamação da independência do Brasil. Além dele, a cidade teve como moradores os mais proeminentes e poderosos fazendeiros. Sobre esse assunto, Pazin escreveu o seguinte, em 1993, página 144. O Vale do Paraíba foi a única região do Brasil a participar diretamente dos acontecimentos que culminaram com a separação do Reino do Brasil do Reino de Portugal, no dia 7 de setembro de 1822, na colina do Ipiranga. Ali estavam naquela tarde histórica os vales paraibanos, testemunhas oculares do gesto de Dom Pedro, criador do Império do Brasil. Paralelo ao desenvolvimento dessa cidade de São João Marcos, foi inaugurada por Irineu Evangelista de Souza a primeira estrada de ferro do Brasil, ligando Mauá à Raiz da Serra, no fundo da Baía de Guanabara. Em virtude da implantação desse sistema de transporte, que era mais rápido e mais seguro, houve redução na movimentação dos tropeiros. Quem eram os tropeiros? Condutores de tropas ou comitivas de muares e cavalos entre as regiões de produção e os centros consumidores no Brasil a partir do século XVII. E esses tropeiros utilizavam um caminho que passava por São João Marcos, que vinham de São Paulo, porque esses grupos passaram a utilizar o transporte ferroviário e, por conta disso, houve uma grave queda no comércio da região. Aliado a isso, ocorreu também, em virtude do esgotamento das terras, a queda do rendimento. O golpe que acentuou essa queda foi a abolição da escravatura, porque os fazendeiros eles não conseguiram suprir a necessidade de grandes contingentes humanos e mão de obra praticamente gratuita para trabalhar nas suas plantações. A partir daí, o resultado da combinação desses fatores foi catastrófico. Depois ocorreu um movimento contrário no Oeste Paulista. E em virtude desse local, no Oeste Paulista, as lavouras serem mais recentes, os fazendeiros tiveram a oportunidade de contar com lavradores assalariados
meeiros e imigrantes. Isso proporcionou que os fazendeiros paulistas assumissem a liderança do mercado rapidamente. E o resultado dessa catástrofe econômica acabou repercutindo profundamente na cidade de São João Marcos. Mesmo assim, seus moradores tentaram resistir há décadas, se adaptando aos novos tempos, dando forte apoio à construção da estrada de ferro entre Barra Mansa e Angra dos Reis. Ou seja, essa ferrovia trouxe uma perspectiva de prosperidade para o futuro da cidade de São João Marcos. Só que o desenvolvimento da capital do Rio de Janeiro e as cidades vizinhas passou a ter uma necessidade de obtenção de recursos que o progresso exige de qualquer postulante à metrópole, como energia elétrica, água potável encanada. Contudo, o problema ele se encontrava justamente nisso. Por quê? Porque o caminho do progresso metropolitano estava situado na cidade de São João Marcos. E já que a opção sugerida para a obtenção dos recursos mencionados era a criação de uma represa e uma hidrelétrica em Ribeirão das Ages, no alto da Serra das Araras, sim. Mas essa obra proporcionaria o alagamento de 97 grandes fazendas, justamente as maiores de São João Marcos. Até a próxima! Até o próximo episódio!